bem-vindos a mais uma aula de planejamento de obras. Falaremos aqui sobre folgas em projetos gerenciais. Ao observarmos uma atividade de um diagrama de rede, devemos nos ater aos dois eventos extremos, mais especificamente para o tempo mais cedo do evento anterior à atividade, do evento de início da atividade, e o tempo mais tarde do evento ao fim da atividade. A interpretação desse gráfico nos diz o seguinte: nos diz que essa atividade ela não pode começar antes do tempo mais cedo do evento I. Então, o tempo mais cedo é o tempo, obviamente, mais cedo possível com que eu consiga realizar essa atividade. O tempo mais tarde de J significa que eu não posso demorar mais que esse tempo para terminar a atividade. Se isso acontecer, eu vou atrasar todo o meu projeto. Então, repetindo, é impossível começar a atividade antes do tempo mais cedo de I. E eu não posso terminar a atividade antes do tempo mais tarde de J. Se acaso isso acontecer, eu vou atrasar todo o meu projeto. Bom, falaremos então aqui de um diagrama de rede. A gente tem aqui um pequeno trecho desse diagrama de rede, que é a atividade 40, 50, e agora a gente vai fazer uma interpretação. O tempo mais cedo dessa atividade, né, da atividade X, é 7, ou seja, é a data de início mais cedo com que eu consigo começar a atividade X. Então, a primeira chance de realizar X é depois de decorridos 7 dias. Agora, essa data aqui, ela é a data mais tarde de fim, ou seja, é a data mais tarde em que as atividades que chegam nesse evento podem terminar. Então, melhor dizendo, é a data de término mais tarde da atividade X. Então, se eu demorar, a duração de X passar dessa data, né, eu vou atrasar o projeto. Então, a última chance de realizar a atividade X é depois de 25 dias. Então, se demorar mais que 25 dias, eu vou atrasar o projeto todo. Então, a gente introduz alguns termos, né? Que é a primeira data de início. A primeira data de início para essa situação aqui é dia 7. E a duração é 8 dias. Então, a gente tem aqui a primeira data de início, é dia 7, e a duração é 8 dias. Dia 15 é a primeira data de término. A última data de início eu vou ter aqui como dia 17, e a última data de término é dia 25. Então, eu posso colocar aqui, primeira data de término, de início, é dia 7. Essa data eu tiro do gráfico. E a última data de término, que é dia 25. Isso também eu tiro do gráfico. E aqui a duração eu preencho, e a duração eu preencho. Então, consequentemente, eu acho a primeira data de término e eu acho a última data de início. Então, esse espaço que sobra, a gente chama de folga total. Então, esse espaço que sobra, eu chamo de folga total. E todo esse intervalo entre a primeira data de início e a última data de término, eu chamo de tempo disponível. Então, eu tenho tempo disponível de 18 dias. E a duração da atividade será 8 dias, então eu tenho uma folga total de 10 dias. Então, repetindo, tenho alguns conceitos importantes. Tem a primeira data de início, a primeira data de término, a última data de término e a última data de início. Então, não posso terminar depois da última data de término, não posso começar depois da última data de início,
E aqui eu tenho a primeira data com que eu posso começar, e aqui a primeira data possível que eu possa terminar. Então tudo isso aqui que eu tenho é folga. Eu tenho algumas conclusões. Se a atividade for realizada na primeira chance, a folga total fica armazenada após a atividade, representando uma margem de manobra. Se a atividade for realizada na última chance, a folga total fica alocada antes da atividade e será consumida antes de sua execução. A atividade torna-se crítica. Então, qualquer situação intermediária entre a primeira e a última chance de ocorrência é admissível, contanto que a atividade transcorra no intervalo de seu tempo disponível. Então, eu tiro diretamente do diagrama a primeira data de início e a última data de término. As outras são obtidas através de cálculos. Então, eu tenho um exemplo, eu tenho esse diagrama de rede, e aqui eu tenho as atividades. Atividade 010, atividade 020, atividade 1030, atividade 1040, atividade 2040, atividade 2060 e assim por diante. Eu tenho listado aqui todas as atividades. Então, eu tenho o tempo mais cedo de início e o tempo mais tarde de término. Isso são tirados diretamente do diagrama. Então, o tempo mais cedo de início da atividade 010 é 0 e o tempo mais tarde é 7 e a duração é 3. Então, eu preencho a duração como 3. Eu sei que a primeira data de início vai ser igual ao tempo mais cedo de início, então é 0. Então, essa coluna é idêntica a essa. E a última data de término, essa coluna, é idêntica a essa. A primeira data de término é simplesmente essa coluna, a primeira data de início, somada com a duração. No caso, 0 mais 3 é 3. A última data de início é igual à última data de término, que é obtido diretamente do diagrama, menos a duração. Nesse caso, 7 menos 3, 4. E a folga é a soma da última data de início, que é 4, menos a primeira data de início, que é 0. Então, assim, eu obtenho algumas datas interessantes. Ou seja, a primeira data de início, então a data que eu posso começar, a primeira data de término, que é a primeira data em que eu posso terminar essa atividade. A última data de início, ou seja, a última data que eu posso começar. Então, eu posso começar no tempo 0, ou eu posso começar até o dia 4, né? Até após decorrido 4 dias. Então, eu tenho a primeira data de início, eu tenho aqui a última data de início. Eu tenho a primeira data de término. Então, se eu começar no dia 0, a duração é 3. Então, a primeira data possível para que eu possa terminar é 3. Mas se eu aproveitar da folga logo no início, eu vou terminar mais tarde. Então, a última data de término vai ser 7. Então, no caso, eu tenho uma folga aqui de 4 dias. Então, a partir do gráfico, eu posso tirar todas as informações. Vamos fazer aqui da atividade 020. A primeira data, o tempo mais cedo é 0, o tempo mais tarde aqui do evento 20 é 6 e a duração é 6. Então, essa coluna é igual a essa, 0, e essa coluna é igual a essa, que é 6. E a duração é 6. Então, a última data de início vai ser igual à última data de término, né? Que é essa coluna igual a essa. Então, nesse caso, a última data de término é 6. Então, 6 menos a duração, que é 6, a gente tem que a última data de início é 0. E a primeira data de término é 0 mais a duração, que é 6.
Então, nesse caso, a gente não tem nenhuma folga, porque folga é a última data de início, que é 0, menos a primeira data de início, que é 0. Então, nesse caso, quando eu não tenho folga, eu tenho uma atividade crítica, atividade que eu não posso atrasar. Então, fazendo essa tabela, eu vou ter datas importantes, né? Repetindo a primeira data de início, a primeira data de término, a última data de início, a última data de término, que eu posso terminar minha atividade, e eu vou ter a folga total. Então, repetindo, a primeira data de início, a primeira data que eu posso começar determinada atividade. Então, por exemplo, nesse caso, a atividade 2040, a primeira data de início é após decorridos 6 dias. A primeira data de término é após decorrido 6 dias. 7 dias. A última data de início, eu posso postergar o meu início, nesse caso, até o dia 9. E a última data que eu posso terminar é depois de decorrido 10 dias. Nesse caso, a atividade ela tem uma folga de 3 dias. Então, a partir do diagrama de rede, eu consigo identificar datas importantes, que isso vai facilitar o meu planejamento, o meu gerenciamento. E eu posso também, a partir dessa tabela, identificar as atividades críticas, ou seja, aquela atividade que eu vou ter que prestar mais atenção. Então, é muito útil, né? A partir do tempo mais cedo, do tempo mais tarde dos eventos, da duração, eu consigo achar essas informações muito importantes para o planejador e gerenciador de uma obra, assim como o caminho crítico. Então eu tenho aqui um cronograma. Esse cronograma também ele vai mostrar as folgas, né? Então eu tenho pontilhado aqui as folgas. Então essa atividade ela pode começar aqui, mas ela também pode começar aqui. Então, a última data de início é aqui. Então, eu posso arrastar essa atividade até o pontilhado. Então, a última data de término seria essa. E a primeira data de término, a primeira data que eu posso terminar seria aqui. Então, se eu trazer isso para além desse dia, eu vou atrasar tudo o restante, né? Porque eu tenho atividades que vão depender dela. E assim por diante. Aqui eu tenho mostrado as folgas, né? A primeira data de início, a última data de início, a primeira data de término e a última data de término. São as informações da tabela anterior, mas aqui em forma de cronograma. Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção.